Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam muito bem-vindos ao MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje eu tenho a enorme satisfação de receber dois ícones do manejo integrado de pragas aqui para conversar conosco. Talvez um dos precursores, talvez não, o precursor do manejo integrado de pragas, professor Santin Gravena, professor Pedro Yamamoto da Exalc. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por essa participação de vocês. Por favor, gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público lá que está começando a acompanhar esse primeiro episódio do podcast MIP Experience. Pois bem, eu comecei a minha vida profissional para valer mesmo foi em Jaboticabal, em 1974, quando eu entrei para ser professor da Faculdade de Agronomia de Jaboticabal, da Unesp, né? E aí eu comecei a pensar o que eu focava, o que eu precisava focar. E até então eu não tinha muito foco em qualquer atividade escolar, né, faculdade. Então eu comecei a pensar, a resolver o problema de tanto uso de agrotóxico nas lavouras, né? Então eu sou professor aposentado atualmente, sou consultor na área, né, de manejo integrado de pragas, mas na verdade não é bem manejo integrado de pragas o meu foco é manejo ecológico de pragas. Então eu estou aqui para, se possível, divulgar isso daí, né? Vamos ver se a gente... Esse é um dos pontos que nós vamos discutir, manejo integrado, manejo ecológico, sem dúvida nenhuma, esse já discutimos em outras ocasiões, né? Sim. Já discutimos na live que você realizou, né? Exato. Em 2020, né? No meio da pandemia. Começou com o Pedro e terminou comigo. Exatamente. 20, né? 20, foram 20. 2020. E foram 20, né? Exato. 20. Foram 20 lives. 20 episódios também. Começando com o Pedro e terminando comigo. Então, estamos aqui. Estamos juntos aqui. Muito obrigado, professor, pela participação novamente e parabéns aí por toda essa história que o senhor construiu no manejo integrado de praga e no manejo ecológico também. Pedro, por favor, seja bem-vindo. Eu que agradeço aí, Marcelo. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Yamamoto, como o Marcelo falou. Sou professor do Departamento de Entomologia e Carologia da Exalc USP, né? E minha área de especialização dentro da Exalc é manejo integrado de pragas. Minha área se chama manejo integrado de pragas, como uma linha de pesquisa do nosso departamento é manejo integrado de pragas, né? Como o professor Santin não comentou, mas eu comecei com o professor Santin, lá em Jaboticabal, né? Ficamos um bom tempo, né? Trabalhamos junto na empresa do professor Santin. Depois fui para o Fundecitrus, onde permaneci por 14 anos na área de pesquisa no Fundecitrus. E agora estou no Departamento de Entomologia e Carologia. E a nossa missão é divulgar manejo e deixar só de falar de manejo, né? Eu acho que você tem feito isso, né, Marcelo? E começar a praticar um pouquinho mais de manejo, né? Então, eu vejo hoje como uma grande missão minha, seria, na verdade, a gente estar praticando mais manejo integrado de pragas. Tirando do papel e transformando em prática no campo. Em prática no campo, né? Eu acho que isso é essencial e parabenizo você por essa experiência do seu MIP Experience. Eu acho que isso nós vamos ter muito a ganhar em relação a difusão do manejo e praticar um pouquinho mais de manejo, né? Exatamente. Bom, falando da agricultura moderna, eu vou assim convidá-los a revisitar um pouco os primórdios do manejo integrado de pragas. Isso é importante dizer, né? Sim. Porque hoje nós discutimos tanto o que é o MIP na prática, né? Nós já estamos levando as ferramentas de manejo integrado, aplicando as ferramentas ou tecnologias, né, professor? De forma integrada. Geralmente, Mas
Mas nós não começamos com essa história ontem, né? Essa história já vem aí de muito tempo, a necessidade de se levar soluções ou tecnologias sustentáveis para o campo. Como é que o termo, né, ele surgiu, manejo integrado de pragas, depois se o senhor quiser falar um pouco do manejo ecológico, Pedro também. Pois é. Eu até fiz uma colinha aqui, né, para lembrar, porque a idade não deixa a gente guardar tudo ao mesmo tempo, né? Então, falando em ferramentas, eu fui buscar nos meus livros lá, eu tenho muito livro inicial, porque não tinha internet antes, é escrito mesmo, né? Então, buscando lá os termos, né, tools estão lá. Tools, ferramentas. Porém, são poucos utilizados. De vez em quando, os textos mostram que tools of pest management, for pest management. Então, tools estão. E a minha luta é mudar, né, para tecnologias ou práticas, né? Mas isso é uma luta pessoal. Essa é uma luta pessoal. Eu não estou impondo ninguém para mudar. Mas agora até o pessoal já discute assim, se eu estou presente, então não, tecnologia. Exatamente, eu já comecei aqui a me policiar também. Né? Então, voltando lá para os primórdios, né, lá para os anos 40, anos 30, né, começou, na verdade, começou no leste americano, né? Os estados americanos do leste começaram a trazer as sementes de algodão, de milho, de cereais em geral, citros, né? Na Flórida, e começou a agricultura. A agricultura, como nós conhecíamos na época, o pessoal da época conhecia, né? Que é colher e esperar a produção. A produção de cada cultura. Sim. Algodão. Tem até um filme, o 12, né? O 12, não sei se vocês conhecem, né? O 12. Que conta essa... que conta a escravidão, né? Lá, eu até filmei uma parte do filme para colocar em palestra de algodão na época, bem mais recente, né? Mostrando as lagartas. Lagartas, um monte de lagartas de cima e embaixo da planta de algodão. No filme 12. Então, o diretor até conseguiu colocar isso daí. Então, o que eu queria dizer é que, na época, o produtor e os pesquisadores da Califórnia ainda nem tinha chegado lá o algodão. Mas quando chegou o algodão na Califórnia, passou pelo meio oeste americano, no Mississippi, né? E chegou no Vale do São Joaquim, né? Sim. Pedro? O Vale do São Joaquim. Lá, os pesquisadores eram muito mais espertos, muito mais adiantados, né? Eu tenho nomes aqui, listados aqui, que depois eu vou falar. Eles começaram focando na produção. Só pluma de algodão e mais nada. De repente, as pragas começaram a aumentar. Aí aplicaram os inseticidas. Então, o controle químico apareceu aí, na Califórnia, nos anos 50, anos 40, né? E não se falava em inimigo natural ainda, mas começaram... E com grande sucesso. Exato, né? Sucesso, porque não tinha resistência ainda. Sim. Aí começou a resistência, começou o desequilíbrio, mas desequilíbrio do quê? Aí começaram a perceber que havia alguns bichinhos que comiam as pragas. Aí começaram a perceber que isso daí era benéfico, era interessante para a produção, mas como aproveitar isso? Então, aí do controle químico passou a estudar controle biológico puro. Então, controle químico puro, controle biológico puro. Aí começaram os pesquisadores a perceber que precisava juntar isso daí. Então, controle integrado, integrando controle químico e biológico, só, mais nada. De repente, mais para frente, começaram a perceber que não é só isso. Podia controlar pragas com outras medidas.
Medidas, não ferramentas. Medidas. Não ferramentas. Já criei um termo substituto. E outras medidas ecológicas, né? E principalmente ecológicas. E aí passaram a chamar de manejo integrado de pragas. É o primeiro termo, primeira referência. Isso foi em 1900, a minha colinha está aqui, 1900, eu marquei aqui, 1969. 62, mais ou menos. 62. Não, 69. 69 acho que já é o termo mais correto. É o conceito. Né? O conceito. Concept. É o conceito. 1969 é colocado como o primeiro conceito de MIP, né? E daí para frente foram evoluindo e até os dias de hoje que eu falo ecológico, sabe por quê? Porque atualmente os bioinseticidas, os biodefensivos estão dominando. Então não virou mais químico, virou mais ecológico, né? Menos químico, cada vez menos químico. Então, por isso que eu passei a ecológico. Sim. Entre outras coisas. Pedro, daí 1969, quais os próximos eventos importantes? Acho que uma coisa importante, Marcelo, que a gente tem que falar do nascimento, uma coisa que foi o precursor do nascimento do manejo, é a questão do surgimento dos produtos químicos sintéticos, né? Obviamente, se você pensar por que os inseticidas sintéticos modernos aqui foi o precursor do manejo, porque todos os efeitos colaterais indesejáveis surgiram após esses inseticidas sintéticos que hoje a gente pode chamar de modernos, né? Então, isso não quer dizer que antes a gente não fazia controle de praga. A gente fazia de uma maneira diferente, usando até inseticidas inorgânicos e outros produtos diferentes. A partir do momento que surgiu o inseticida sintético moderno, ele começou-se a empregá-los de forma mais intensiva, de forma inclusive indiscriminada, e surgiu todos esses efeitos que o professor Santin falou, que foi o precursor, obviamente, do manejo. Então, o manejo, na verdade, é uma resposta da comunidade científica ao uso inadequado desses produtos químicos. A partir daí, foram surgindo os conceitos que o professor Santin falou, controle integrado, manejo de pragas, veio manejo integrado de pragas, aí foi surgindo outros conceitos. Hoje tem 70, 80 conceitos. O conceito não interessa, mas, vamos dizer assim, todos têm a mesma filosofia, que é manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, né? Então, surgiu aí essa necessidade de manejar praga de forma diferente do que se vinha fazendo, né? Tá? Então, por isso, surgiu aí o manejo integrado de pragas. Que embora, Marcelo, um fato interessante, talvez isso a história não conta. Por que a história não conta? Porque a história vai contar coisas que ficam publicadas e ficam escritas. O surgimento do manejo, ele é dado aos americanos, principalmente da Universidade de Riverside, com um trabalho clássico, né? Mas isso veio até antes. Isso veio dos peruanos, antes dos americanos. Os americanos foram visitar os peruanos, eles contaram o que eles faziam, os americanos validaram, escreveram, publicaram. Quem que é o pai da história? Então, é importante a gente sempre estar... Certo. Quem começou realmente, né? Tem que registrar, né? Senão não fica na história. Sim. Assim como essa conversa aqui, eu acho que vai ficar na história, viu? Porque essa conversa aqui vai ficar na história. Olha só que interessante. Então, vamos lá, nós falamos do termo manejo integrado de pragas, da onde veio, né? Por que veio, né, Pedro? Você começou a introduzir isso, né? Essa questão, né? O porquê? Porque você tinha um desequilíbrio causado por uma única ferramenta, medida, tecnologia, que era o controle químico, que num primeiro momento funcionou muito bem e ainda funciona
e ainda funciona desde que utilizado de maneira correta, mas daí a ideia então foi integrar outras ferramentas, mas não simplesmente usar lá, hoje é biológico, amanhã é químico, isso tem que ser feito de uma maneira ordenada. Sim. E eu gostaria que vocês comentassem essa questão, né? Como é que se implanta o que vem a ser de fato o MIP? Né? Eu acho que uma terminologia interessante aí é o integrar. Então, hoje, o professor Santin já fala manejo ecológico. Eu ainda, na minha opinião, a gente está no integrado ainda. Por que isso? Porque nós estamos ainda aprendendo a integrar as diferentes ferramentas. O termo ferramenta, para mim, agrada, sabe? Porque é muito comum, pelo menos eu falo muito da questão da caixa de ferramenta. Então, quando eu faço uma analogia com a caixa de ferramenta, porque quando você tem a tecnologia, você abre a sua caixa de ferramenta, tem um monte de ferramentas lá que você vai utilizar. Sim. E o termo ferramenta também ele te dá uma ideia também interessante, né? Que você vai corrigir algo, vai arrumar algo, vai consertar algo. Tá? Então a terminologia para mim, não como o outro mas eu quero que evolua rápido para ecológico. Porque tem livro, manejo ecológico de praga. Sim. Livro americano. E os autores mantêm. Eu acho que a evolução vai ser isso, né, Santi? Vai ser o normal. Os 4 que criaram termo MIP são Stern, Van den Bosch, Hagen e Ray Smith. Foram os 4 que escreveram, eles estão na história, porque eles escreveram dando pontapé. Sim. Que originaram as discussões acerca. E o Ray Smith deu muito valor à parte ecológica. Incorporou essa questão. Na verdade, se você pensar, o MIP é uma aplicação da ecologia, né? Então, a terminologia vai levar isso, né? Eu acho que isso é interessante. Mesmo porque ecologia é a relação entre os seres. E aí a relação é entre os seres, exato, né? Tá? Obviamente, assim, dentro do manejo, é bem-vindo, inclusive, o produto químico. Só que a gente vai ter que passar a integrar e a incorporar diferentes ferramentas. E hoje a gente está passando a fazer isso. Porque hoje tem empresas ligadas a quase que todos os pilares do manejo, que não tinha antigamente. Então, você via, era uma coisa manca, porque um pilar era muito forte, os demais muito fracos ou inexistentes. Então, era uma casa torta. Hoje, nós estamos equilibrando essa casa, porque os 4 pilares, ou vários pilares aí de sustentação da casa, eles estão crescendo e estão ficando cada vez mais robustos. Então, nós estamos tendo uma casa muito mais, vamos dizer assim, firme e concreta. Então, hoje a gente já pode falar passar a falar de manejo, para depois a gente falar de manejo ecológico, manejo integrado, depois manejo ecológico. Um dia vamos chegar à produção orgânica. Eu não sei se você concorda, Santinho. Eu vou deixar. O meu legado vai ser manejo ecológico. Aí você passa por cima. Porque eu acho o seguinte, Santinho. O manejo integrado, manejo ecológico não é o fim. É o meio. O fim é o quê? É uma agricultura sustentável, uma agricultura orgânica. Tem maximiza o resultado. Aí vem o Marcelo e coloca aqui o segundo. Acreditam que o MIP é a saída para a agricultura sustentável? Exatamente. Sempre foi. Sempre foi. Só que não é tão considerado, né? Sim. Esse é o problema. Sim. E eu tenho um lema. Esse lema está nos meus artigos, meus livros. Meu livro esgotou esses dias, né? Acabou. E graças a Exalc, né? E o Pedro está lá, ainda bem que o Pedro está lá. É um legado também. Com certeza, sim. Eu queria aproveitar... deixa eu só completar. O lema é: a melhor pulverização
é aquela evitada pelo inspetor de pragas. Mas o inspetor de pragas sumiu. Então nós vamos tratar desse assunto. Esse é um ponto importante. Então, é uma tática, outra coisa, em vez de ferramenta, tática. Sim. Tática de manejo estratégia, depois... A inspeção não saiu fora. Mas antes de chegarmos na inspeção, acho que pegar esse gancho que o Pedro colocou da casa, da estrutura, né, Pedro? Sim. Aqui nós estamos, né, o MIP Talks nós vamos divulgar em plataformas, tanto em videocast, como também em podcast, né? Então, as pessoas vão poder acessar de diferentes maneiras essa conversa nossa, agora e para o futuro. Então, alguns aí eles precisam entender de fato o que significa essa casa que você falou, né? Alguns ainda não materializaram isso, Pedro. Eu creio que boa parte das pessoas já viram, mas eu acho que a melhor representação do MIP é uma casa em que nós temos alicerces e nós temos aí os pilares, né? E se você pensar, o que são os alicerces? São vamos dizer, as bases para o manejo, como taxonomia, a identificação correta do nosso inimigo, saber quem é o nosso inimigo, mas também saber quem é o nosso amigo, a amostragem, os níveis, que é importante porque nos diz a tolerância da planta, tá? Os fatores que contribuem para a manutenção das pragas em níveis baixos. Então, o MIP ele tem um alicerce, que são esses fatores. E os pilares, na verdade, aí são as táticas, as ferramentas, né, para o manejo. Então, quando nós estamos falando dos pilares, nós temos o quê? Controle biológico, controle químico, controle cultural, controle físico, a resistência de plantas, inclusive a que nós temos mais recentemente incorporado, que é a manipulação genética da praga em si. Tá? Por isso que eu digo, hoje nós estamos fechando esse hall de diferentes ferramentas, diferentes táticas para uso para o manejo. E o telhado nosso é o manejo, né? Então, essa representação, melhor representação do manejo seria essa casa em que nós temos alicerces, pilares e teto. Tem outra forma, da mesma coisa, o objetivo é o mesmo. Os 4 princípios. Eu tenho os 4 princípios no livro e nos artigos, né? Então, os 4 princípios do manejo ecológico de praga. E eu começo com o biológico. Quando a gente chega numa lavoura, para trabalhar numa lavoura, a primeira coisa que a gente tem que saber é onde estão os inimigos naturais, aonde estão os benéficos. Sim. Depois de resolvido isso... natural. A praga está lá. Sim. Mas a primeira coisa que tem, quando a gente chega, como é que está o inimigo natural? Então, tem várias formas, de textual, na prática, tem várias formas de abordar o controle biológico já de cara. Então, é o primeiro princípio, é o princípio mais importante. Certo. E depois vem o segundo, que é a ferramenta. Que são os inspetores de pragas. Isso diuturnamente eu estou fazendo treinamento de fazenda. Semana passada, um treinamento. Amanhã eu tenho que ir para Avaré. Porque reconhecer a praga em campo e seus inimigos naturais é o primeiro passo. O alicerce, a base do alicerce. A base. E se você pensar, se a gente não tiver monitoramento, você não tem manejo. Não tem manejo. É fundamental. E o terceiro princípio é o controle químico, mas agora entrou o biológico, está tirando o químico do espaço, né? Então, ainda... Eu queria eliminar o princípio, mas não consigo. E chega o quarto princípio, que é o manejo ambiental, que o Ray Smith, da Califórnia, inventou trocar o nome do controle cultural. O controle cultural é manejo ambiental. Então, eu não consigo, eu vou morrer com essa linha de pensamento, né, para amarrar tudo isso na prática. Na prática. Por que vocês consideram que alguns agricultores ainda, talvez eu esteja já pulando algumas etapas aqui, mas esse é um ponto importante, já que nós concordamos que o MIP, né, a integração de ferramentas, é a saída para o manejo sustentável, né, como nós já falamos aqui,
por que alguns agricultores, isso independente se é um grande agricultor, uma grande cultura, soja, milho, algodão, cana, ou um pequeno agricultor ou um agricultor familiar, por que muitos ainda são relutantes? Qual é o fator aí que impede que o MIP de fato seja adotado, mas de maneira consciente? Porque muitos fazem o MIP sem nem saber que estão fazendo o MIP. Mas como que eu aplico de maneira consciente? Por que existe uma barreira muito grande ainda nessa aplicação? Realmente é preocupante. Eu tenho uma visão, não sei, acho que o Pedro deve ter a mesma visão. É incrível a visão do produtor, é imediata. É lucro. E a agricultura, se fala muito do agro, o agro brasileiro é campeão, é top, está na frente em todo mundo, nos Estados Unidos inclusive, na China inclusive, mas eu não sei até que ponto vai, né, isso daí, porque a sustentabilidade não está aparecendo. Produção. Não sei. Nós temos que fazer muito ainda pela sustentabilidade. Porque realmente a obrigatoriedade da APP é uma sustentabilidade palpável. Você pega isso aí. Sim. Mas dentro da cultura é difícil. É muito difícil do jeito que está sendo. Não sei a opinião do Pedro. Eu acho que uma coisa fundamental, assim, esse imediatismo, eu acho que é uma das razões da não adoção do MIP. Talvez a falta de conhecimento. Eu acho que hoje, a partir do momento que se fala muito mais, as suas iniciativas de outras instituições, de outras empresas, a gente começa a colocar na cabeça do produtor que o controle de pragas não vai somente até o controle químico, vai muito mais além. E hoje, o que eu vejo também, que nos auxiliam, é que está crescendo as empresas de outras, não só de biológico, mas de outras tecnologias que vai ajudar muito o produtor. O que ele tem que entender um pouquinho? Como integrar isso. Então, é manejo integrado. Não é usar, às vezes a gente tem que usar em conjunto, usar de forma complementar para ele obter o melhor resultado. Mas a partir do momento que o agricultor ele começa a ter problemas com controle de pragas com métodos tradicionais, ele começa a abrir a cabeça para outros métodos. Então eu vejo isso acontecendo. As pessoas já falando em controle biológico, já falando em métodos alternativos. Hoje, talvez muito dos métodos, vamos dizer assim, não químicos. Então, uma coisa que eu tenho batido muito, Sandy, é ir substituindo gradativamente o método químico por métodos não químicos. Nós vamos ter que fazer isso. E um dos objetivos principais do manejo é a redução dos produtos fitossanitários. Isso é sem dúvida. Então, eu acho que está crescendo as opções. Esses dias eu estava fazendo um exercício para controle de espodófita frugiperda. Vamos fazer, além do químico que tem. Nós temos hoje diversas ferramentas... biológico, feromônios, o Spodoptera do bem. Sim. Tem um monte de coisa. Se você pensar em algumas pragas, já começa a pensar, será que nós podemos fazer somente uso de não químicos? Podemos. Eu até joguei num treinamento uma vez de cana de açúcar e falei, pessoal, dá para a gente produzir cana sem produtos químicos. O pessoal ficou assim. Aí já começa a pensar, opa, para praga tal, dá, para praga tal, dá. Então, acho que o entendimento, a parte de difusão, a parte de treinamento, tá? Isso, capacitação, isso é importantíssimo. Com esse, vamos dizer assim, cumprido esse arcabouço todo, nós podemos fazer MIP com um pouquinho mais de maior precisão. Citros é uma coisa à parte. Tem os grandes desafios, né? Os desafios são principalmente pragas que tem insetos vetores. 48 pulverizações. Eu costumo relacionar as culturas que têm problemas para implementar o MIP. Grande problema de citros começou em 87 com o CVC. Depois, a pá de cal.
o greening, em 2004. Aí quebrou o MIP completamente. E eu estou sentindo isso porque por conta do desequilíbrio do uso. Eu estou na praia, eu estou direto no campo, né? Sim. O Pedro também. Encontra essa realidade lá. Então nós estamos sentindo na carne o negócio. Está mal mesmo. 48 pulverizações. Mas inseticida. também é uma das culturas que as outras ferramentas elas estão menos desenvolvidas. Desenvolvidas, você tem razão. Mas tem uma ferramenta. Talvez então uma, são poucas alternativas. Que é o biodefensivo. Sim. Mas o produtor está resiliente, né, para usar. Sim. Ele não quer usar. Então ele tem medo. Essa falta de ferramentas de biodefensivo, produtos biológicos, na verdade, já tem chamado a atenção em várias iniciativas. Né? Então, certamente, logo muito mas os citros têm um ponto que é importante. Né? Você tem essa sazonalidade de pragas, como o senhor colocou, né? Essa dificuldade de se encontrar. Quando se encontra uma ferramenta, surge uma nova praga, um novo problema. Eu acho que Mas a segunda cultura, algodão, tem o bicudo, quebra o sistema. Sim. O MIP sumiu. Sim. Soja. Eu participei de um curso reciclagem, um curso para estudantes de Lavras, e eu pensava que o MIP soja estava normal, né? O cara que participou da Embrapa, ele falou que está bagunçado. Mudou mesmo. Por quê? Mas aí depende muito do onde, né? Você vai para o Mato Grosso, é uma realidade. Você vai para o Paraná, é totalmente. Não, mas está geral. O Flávio Moscardi, infelizmente ele morreu, mas o Flávio Moscardi mostrava isso, que ele estava decepcionado porque acabou o MIP soja no Brasil. Quando veio a ferrugem asiática, né? A ferrugem asiática quebrou. Se a gente pensar na história, né, nós temos ciclos, né? Temos ciclos. Mas por que quebrou? Porque uma doença tem que ser pulverizada sistematicamente. Entrou dentro do sistema. Aí o produtor quer aproveitar o custo, aproveitar o momento, põe um inseticida. Quebrou. O MIP sumiu. Tomate, mesma coisa, cheio de vetores de virose. Então, 30 pulverizações, 40 pulverizações. Por isso que eu falo assim, os desafios são as culturas que têm vetores. Porque quando a gente está falando de nível de ação, inclusive nível de dano econômico, pragas, culturas que têm insetos vetores, ou para os insetos vetores, e para os insetos que causam danos cosméticos, os níveis são mais baixos. E basicamente o vetor apareceu. O algodão é o bicudo, não tem nada a ver com. O bicudo quebrou. Sim, o produtor não quer saber o que fazer. Vai tentando mudar de região, mas sempre que muda. Exatamente. Ainda bem que o bicudo tem umas perspectivas aí para o futuro de biológico boas, né? De macrobiológicos, macrobiológico, então. Exatamente. Isso. Eu acho que é isso, né? A lição aí da história, ela é muito importante para todos nós. Eu acho que nesse primeiro bate-papo que nós tivemos aqui hoje, fica claro, né? Sim. Que MIP não começou ontem, né? O que é o MIP, né? Por que ele foi instituído, né? Por conta do desequilíbrio. Agora, eu e o Pedro podemos falar da prática do MIP do algodão, MIP dos citros, até 87. Sim, porque vivenciaram. Você perguntou para mim na live, né? Você perguntou para mim por que não pratica o MIP, né? Isso. Eu falei, não, pratica sim, porque nós fizemos um programa de implementação, o Pedro participou. Estendemos o MIP para todos os produtores de citros do estado de São Paulo. E na época nós estimamos que nós criamos uma profissão chamada inspetor de pragas e que nós criamos mais ou menos 6 mil na função, 6 mil inspetores de praga em todo o estado de São Paulo. Não foi isso? Depois, que ano foi isso, professor? Só para o pessoal que está acompanhando. 80 a 87. 80 a 87. São 7 anos perfeitos para o MIP.
os produtores tinham orgulho de falar, eu uso MIP. Olha. Eu faço MIP. Mas tudo... por quê? Porque nós temos campos de demonstração. Sim. Campos para Isso dentro que de campo. fortalecia o MIP de soja no Paraná, né? Também. Em Soja 1972. Em 72, a soja recebeu toda a estrutura de MIP, né? Vocês consideram que essa época foi uma época importante, talvez pensando na história, para o início do MIP no Brasil? O início do 72. MIP, Ocorreu nessa época, nós não falamos sobre isso. Não né? foi citro, foi lá. Nós não falamos sobre isso. Foi lá. Soja e algodão. Soja, o algodão foi com nós. Soja, depois algodão nos anos 80. Jabuticabal. Foi em Jabuticabal, praticamente lançamos as ideias de MIP algodão em Goiás, em Goiânia, num congresso de pesquisa do algodão, e por convite da Embrapa. É lá que nós lançamos as ideias de MIP algodão. Uma coisa que da história, que a gente tem que pensar na história que você falou, Marcelo, eu acho que um ponto que a gente não pode esquecer aqui nunca nós não estamos cometendo os erros novos. Nós estamos cometendo os erros que cometemos na época do surgimento do MIP. E nós estamos colhendo todas as consequências desses erros, que são os efeitos colaterais. Então, hoje nós estamos com casos de resistência cada vez maior, nós temos casos com ressurgência de pragas, surto de praga secundária. Quer dizer, isso aí não é uma cultura em si, mas praticamente todas, né? E uma coisa que a história deixou claro para a gente que a gente nunca pode esquecer. Quem está nos ouvindo nunca pode esquecer, né? Se a gente depender de uma única exclusiva ferramenta, nós vamos dar com os burros na água. E essa ferramenta que o pessoal quer depender e procura mais é o químico. Então, se a gente depender do químico, sempre a gente vai precisar de mais químico. Chegar uma hora que vai ficar insustentável, ou acaba com a cultura, ou se inverte tudo. A citricultura tem que inverter, né? Tem que inverter. Tem que arrumar a solução para a bactéria ou resistência. Parece que resistência. Vai ser a saída, vai ser a planta resistente à doença. Isso, porque desenvolvendo novas moléculas, nós estamos vendo que está muito escasso, né? Custa caro, muito difícil. Não é uma torneira que jorra água, é uma torneira que pinga água. Exatamente. Esse aqui Então, o produtor fala, vai ter novas opções. Não vai ter. Acho que vai ser muito mais fácil, né, Marcelo? Acho que você concorda com isso, de nós termos muito mais ferramenta biológica do que químico no futuro, né? Então, acho que a história conta isso e a gente nunca pode esquecer e a gente tem que reviver a história. Revisitar a história para evitar os erros que nós cometemos no passado. Aprender as lições através das lições para trazer benefícios. O algodão, nós conversamos, ele participou vivamente em tudo. Eu sou um pouquinho mais novo que o algodão. Né? O algodão nós iniciamos por causa dos grandes desequilíbrios em Santa Helena de Goiás. Que foi um caso onde a cultura sumiu por causa de dependência de química. Esse é um grande exemplo. Os aviões que aplicavam por avião, né? Chegaram a aplicar até água. Achando que ia resolver. Porque não dava mais. Incrível. Bom, isso aí foi sacanagem do cara para aplicar água. Foi uma... A água estava matando mais que o inseticida. Eu acho que sim. A água matou por doença. Assustava. É incrível. 40 pulverizações por safra. Eu ficava ouvindo lá de Jabuticabal. Sim. E minha equipe aí, ele era coordenador de estagiários, né? Eram 20 ou 30 estagiários que sempre passavam por mim lá. E ele coordenava. Então a gente ia atrás, resolver o problema do algodão. De 40, quanto que nós chegamos a aplicar? Algodão chegou a 12, né? Acho que foi. 12. Não, mas chegamos a uma.
E 1,3. Tá vendo? A teoria indo para a prática e com resultados. Inimigos naturais, porque era Heliotis, era Alabama, né? Tinha até lagarta rosada naquela época. Hoje não tem nem mais remédio mais, né? Santinho e Pedro, olha, muito bom conversar com vocês nesse primeiro episódio aqui. Eu acho que nós poderíamos conversar por 2, 3 horas, dias, né? Porque a história é longa do MIP, né? Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, que são referências para todos nós, quando nós falamos de manejo integrado de pragas, pela história e pela contribuição, pela contribuição atual de cada um de vocês. Nós que agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade de estar com ele aqui. Assim que a gente não se junta, né? Essa conversa foi tão boa que não para por aqui. Então logo nós vamos repeti-la na sequência aí, dando continuidade ao que nós iniciamos aqui hoje. Muitíssimo obrigado. Agradecemos a todos vocês que participaram conosco deste primeiro episódio do MIP Talks, um podcast e videocast, uma realização do programa MIP Experience. Encontramos vocês nas nossas redes sociais e plataformas digitais. Muito obrigado!